Queridos irmãos e irmãs, hoje é quinta-feira de Corpus Christi, onde nós celebramos o grande mistério da nossa fé, o Cristo que é derramado no seu altar, o seu corpo e o seu sangue que foi imolado, entregue. No altar, as espécies eucarísticas, a hóstia e o vinho, que são apresentados, trazidos diante do altar, com a imposição da mão sacerdotal, ele é transubstanciado. A aparência continua a mesma, de trigo, de pão sem fermento. A aparência mesma de vinho, mas o que nós comungamos não é mais a realidade que nós enxergamos. Talvez, se Deus permitisse ou concedesse a nós, como concedeu a alguns místicos, ou aquilo que nós vamos contemplar na glória, quando nós comungássemos, nós poderíamos ver, mas nós não vemos. Porque nós não comungamos mais uma hóstia, e nós não tomamos mais o vinho. Ao comungar, eu comungo o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que você comungue apenas a hóstia, você está comungando o corpo e o sangue de Cristo. Sem querer fazer uma menção à Quinta-feira Santa, que nós já celebramos, vamos lembrar um pouquinho o início desta festa de hoje. Século XIII, a igreja passava por um grande esfriamento da Eucaristia. Muitos duvidavam da presença real de Cristo na Eucaristia. As pessoas viviam um abalo da sua fé, e Deus, através de uma freira simples, chamada Juliana, Ele revela a ela o desejo que fosse instituído na igreja uma festa eucarística, uma festa onde fizesse memória do seu santíssimo corpo e sangue. Quem é essa freira? Não é um papa, não é alguém importante. Ela se tornou conhecida por isso. A freira Juliana quer simbolizar todos aqueles que no mundo de esfriamento eucarístico, ela é sensível a ouvir o que Deus quer. Hoje, nós que estamos aqui, celebrando presencialmente, somos privilegiados. Quantas comunidades nesta pandemia do coronavírus nem de modo presencial vão poder celebrar? Esse ano não vamos poder ter a procissão, as ruas enfeitadas. São desafios do mundo moderno. Já há muitos anos, a Europa, que é lugar do primeiro mundo, a Europa que tem as igrejas mais bonitas, a Europa que a gente pode dizer assim, que foi um berço da fé,
Hoje tem muitas igrejas que se transformaram em teatros, em centros de eventos. O mundo moderno vai fazendo devagarinho, de modo que a gente não perceba, vai tirando Deus de nós, mas de dentro de nós ninguém pode tirar. E essa freira então, ela começa então a pedir que fosse instituída esta festa. É claro que o pedido dela ninguém quis escutar. Isso foi se tornando um processo. Ela conta com um confessor que depois vai se tornar papa. Depois disso nós temos a experiência de um padre também, que estava duvidando ao celebrar da presença real do Senhor. Naquele momento da consagração, a hóstia que o padre consagrava, ela começou a escorrer sangue. Isso chegou ao conhecimento do bispo, depois do Papa da época, o Papa Urbano IV. Aí começou-se a procissão. Ao levar para ele essas relíquias do que aconteceu ali com aquele padre, se faz uma procissão da onde ele está até essa cidade, começando-se então a ter uma ideia do que é o Corpus Christi, essa procissão que nós fazemos. Aquilo começou ali, na Bélgica, depois foi se estendendo na diocese, até que se tornou, através desse Papa, que conheceu a freira Juliana, que conheceu os seus sentimentos, que acreditou na revelação que Jesus fez a ela, e aí se instituiu em toda a igreja esta festa, depois da solenidade da Santíssima Trindade, na quinta-feira, a festa do corpo e sangue de Cristo, onde o Senhor é a única vez no ano, pode ter outras exceções se o bispo autorizar, mas é a única vez no ano que o Senhor sai pelas ruas das cidades, abençoando as famílias, as casas. O Senhor sai nessa procissão eucarística. Hoje, na primeira leitura, nós temos uma memória do livro do Êxodo, é onde se encerra o relato da aliança, onde Moisés no Monte Sinai recebe a aliança do Senhor. E é interessante que quando Moisés está transmitindo as palavras, o povo vai dizer duas vezes na primeira leitura: faremos tudo o que o Senhor disser. Nós, aqui na primeira leitura, o sangue de um animal que é sacrificado, ele vai ser então aspergido no altar. No outro momento da Bíblia, a gente lembra o momento que o sangue do cordeiro foi aspergido nas portas. Algumas tradições antigas, as pessoas bebiam o sangue do animal. Na roça, às vezes, as pessoas deixam escorrer o sangue da galinha, né, para depois fritar e comer. Mas eles deixavam escorrer o sangue do animal. Em algumas culturas, bebiam aquele sangue no sentido de que eles entendiam que ao tomar o sangue daquele animal, eles receberiam a força daquele animal. Quando o sangue hoje é aspergido em uma parte, derramado no altar, esse sangue, o povo diz de novo: nós faremos tudo o que o Senhor disser. Com esse sangue foi selada uma aliança. No Novo Testamento, e vai dizer também a segunda leitura, que é a carta aos Hebreus: nós não iremos mais imolar um sangue de animal, nós não precisamos mais imolar o sangue de um animal para fazer aliança, porque o próprio Senhor se imolou na cruz, derramou o seu sangue. Por isso que nós chamamos Jesus de Cordeiro imolado.
não o cordeiro animal. Ele é o verdadeiro cordeiro que, ao derramar o seu sangue imolado, lavou todos nós do pecado. O seu sangue do cordeiro selou, é uma nova aliança, derramada uma vez por todas. Os animais sempre precisavam ser imolados em expiação pelos pecados, como sacrifício. Em Jesus não, uma vez por todas o seu sangue foi derramado na cruz, imolado por nós, e nós fazemos memória através da Eucaristia. São João Paulo II dizia assim: quem adorar pode comungar. Em Santo Antônio nós conhecemos uma história que o povo já não adorava mais, e diante de Jesus Eucarístico, quem se prostrou foi um animal. Será que hoje está ficando assim? A gente não reconhece a presença do Senhor? A gente não se prostra mais? Será que vai precisar, como essa história de Santo Antônio, os animais se prostrarem para a gente poder enxergar a verdade? O Papa Francisco, que é alguém que toca muito nas feridas humanas, ele diz assim: tocar no pobre é tocar no corpo de Cristo. É muito sério o que o Papa Francisco diz. E ele diz ainda que a Eucaristia não é mérito de ninguém. A Eucaristia é remédio para nós. Eucaristia significa ação de graças, beracá. Nós damos graças hoje, porque o Senhor nos deu a Eucaristia. Que nós possamos nos tornar cada vez mais, no final dessa missa, a Santíssima Eucaristia vai ser colocada num ostensório. É esse ostensório que nós vamos sair em procissão. O ostensório, ele pode ser grande, bonito, mas o que nos abençoa não é o ostensório, é o que ele carrega. Por isso que nós chamamos Maria de um ostensório vivo, ou primeiro sacrário, não por ela, mas porque o que ela carrega, que é Jesus. O ostensório leva a bênção. Maria, ao visitar Isabel, como ostensório, ela carregava Jesus e abençoou o João Batista, que estava no seio de Isabel. Por isso que João Batista ficou cheio do Espírito Santo. A gente pode chamar de uma das primeiras bênçãos eucarísticas, se assim pudéssemos dizer. Eu e você devíamos nos tornar ostensório, não para aparecer, mas para carregar o Cristo. Uma das coisas mais tristes que nós vivemos na nossa igreja é comungar e sair sem Jesus. Porque se eu comungo, é para mim ser o ostensório lá onde eu vou, na procissão que eu vou fazer lá fora. Aqui dentro da igreja não precisa de procissão. Aqui todos nós, se olharmos um para o outro, nós estamos parecendo mais anjinhos, e às vezes nós não somos. Quando nós comungamos, é para fazer procissão lá fora, ser ostensório, levar Jesus lá fora, no meu trabalho, na minha família. A família deve ser uma família eucarística, e talvez no mundo moderno, um dos lugares mais difíceis de levar Jesus, me perdoe os jovens aqui, é nas universidades, que às vezes corrompe a juventude com mentiras contra a igreja, contra Jesus. E aí os jovens que às vezes na família
recebem valores importantes, são corrompidos através de algumas ideologias, de algumas linhas de pensamento de professores que só conseguem ver um detalhe. E aí os jovens vão perdendo a juventude que tem um grande potencial de ser eucarística. Alguém dizia: a igreja só será jovem quando o jovem for igreja. Então nós precisamos rezar também muito para os jovens, que às vezes no mundo acadêmico, que deveria ser para aprofundar. Eu, quando fiz filosofia, as pessoas diziam assim que a gente ia se afastar. Pelo contrário, o estudo verdadeiro nos aproxima de Deus. Hoje no Evangelho, nós estamos vendo o dia dos pães ázimos, o dia que o cordeiro pascal é imolado. O Evangelho de hoje é o dia que Jesus pede para os discípulos irem aonde Ele mandou, encontrar uma casa para ser celebrada a Eucaristia. Ainda não é a Eucaristia como nós celebramos aqui, é a Eucaristia judaica. É muito estranho porque normalmente quem prepara esse local são mulheres, e aqui Ele está mandando os discípulos ir nesse lugar e preparar a ceia. Eu fico pensando, se a ceia pascal tem todo esse cuidado para ser preparada, qual o cuidado que nós temos para vir receber Jesus? Nós não podemos comungar e ficar batendo papo. Nós não podemos comungar e ficar no mundo da lua. Se eu comungo, é algo que não dá nem para imaginar. Deus está comigo, é uma comunhão, é o momento de eu meditar, de eu rezar. Quem puder de enjoelhar, é eu e Ele. Não é momento para ficar olhando para a roupa do outro, para a máscara do outro, melhor dizendo, nos nossos tempos. Às vezes a gente perde a graça que passa. E aí Jesus aqui, Ele institui a Eucaristia. Tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu fracciopane, entregou. Tomai, isto é o meu corpo. A mesma coisa com o sangue. Tomai, isto é o meu sangue. É hoje nós fazemos memória disso no altar. As crianças hoje chegam para a primeira comunhão, mais importante, o ano inteiro pensando na roupa. O ano inteiro, às vezes, a catequista e a família vendo qual é a roupa que vai colocar no dia da comunhão. E às vezes a comungar nem sabe que está comungando. 13 anos de idade, São Domingos Savio, no dia da sua primeira comunhão, fez um dia de jejum, um dia de penitência, para estar preparado para receber Jesus. Acredito que nenhum de nós vamos estar totalmente preparados. Por isso que eu disse que é remédio e não prêmio. Se fosse prêmio, nós não iríamos merecer. Mas Jesus é remédio. Esse é remédio. Ele quer que todos nós tomemos, que todos nós sejamos, pela Eucaristia, curados. A mesa da palavra é irmã da mesa da Eucaristia. Por isso é sempre importante que o mesmo material que seja feito, o ambão, seja feito ao altar. E o Verbo se fez carne, palavra, e habitou entre nós. Palavra, na transubstanciação. Isto é meu corpo, isso é meu sangue. Eu estou pronunciando palavra. Vai transubstanciar o corpo e sangue de Cristo.
Deus, hoje, nesse dia tão difícil para essa família do Lourenço, que ontem à noite, 2 anos, foi atropelado. Hoje, atendendo uma das pessoas da família, que dor difícil para a família. E eu dizia para eles: ninguém tem culpa diante de uma fatalidade. Que esse momento nosso de celebração, que as nossas orações ajude também essa família, que Jesus, que não tem limites, que é onipotente, onisciente, onipresente, chegue também a confortar esta família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.